Jesus Cop, tudo bem com vocês? Val aqui mais uma semana pra gente pensar junto sobre algumas coisas e eu tenho algo novo pra falar pra você. Muitos meninos, muitos homens, muitos senhores barbados estavam vindo atrás de mim falando: Val, eu tô gostando dos vídeos, só que o fato de ser Jesus Cop pra meninas tá sendo complicado pra mim compartilhar, eu não consigo passar pros meus amigos e tal. E aí, pensando em vocês, a gente resolveu mudar o nome desse quadro pra Pense Pra Cima. Então, a partir de agora, as nossas reflexões genéricas aqui vão chamar Pense Pra Cima. E quando eu for falar especificamente para as meninas, aí vai ser o Jesus Cop só para as meninas. E aí fica mais fácil de vocês entenderem o que é uma coisa e o que é outra. Então, meninos, tratem de assistir, compartilhar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Quero ver vocês aqui nos comentários também. Quero começar lendo Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu já quero começar fazendo uma pergunta muito simples. Quando foi a última vez que você evangelizou, que você compartilhou sua fé, que você transmitiu Jesus para alguém? Olha só o que Jesus fala aqui nesse texto que a gente leu. A seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. E a figura que eu queria que você imaginasse é mais ou menos assim. Imagina que tem ali uma seara, uma colheita branquinha, pronta para ser retirada. E aqui desse lado está o celeiro, vazio, para a gente colocar a colheita. Nós, como igreja, a gente tem feito mais ou menos assim. Vem, colheita! Vem! Tá pronto aqui o celeiro para vocês, vem! E nada da colheita vir. Aí, os pastores, os líderes, as pessoas que estão envolvidas com a liderança pensam: deve ter algo errado com o celeiro. Então eles limpam o celeiro, pintam, dão uma nova cara, colocam luzes e vão de novo. Vem, colheita! Vem, seara! O celeiro aqui tá pronto! Tá até com luz nova! E a colheita não vem. E aí o que acontece é que a gente olha para dentro do celeiro e descobre que o celeiro tá confortável, bonito, cheiroso, e os trabalhadores estão lá dentro tomando café e batendo papo. É pesado, eu sei, mas nós como igreja temos falhado em evangelizar. E eu tô falando de mim também. Jesus disse que existem muitas pessoas que estão lá fora, que já estão com o coração pronto para serem colhidas para o reino de Deus. E Ele conta comigo e com você para ir lá, alcançar essas pessoas e trazer elas para dentro da igreja. Sabe por quê? Porque discipulado não é uma unção especial que você recebe para seguir Jesus. Discipulado é aprendizado. Então imagine que eu sou um discípulo de padeiro. Como é que eu vou aprender a fazer pão? Simples, observando o meu chefe fazendo, olhando as receitas e copiando ele. E é isso que Jesus tinha proposto quando ele nos chamou para ser seus discípulos. Me sigam, vejam o que eu fiz, olhem a receita e reproduzam o que eu faço, e eu estarei com vocês. Um aprendiz de padeiro não recebe uma imposição de mãos dizendo: agora você tem a unção para ser um padeiro chefe. Não, ele simplesmente aprende e replica aquilo que o mestre ensina. E sabe, tudo bem enquanto ele é aprendiz. Se ele errar, ele vai queimar pão, ele vai queimar bolo, e tudo bem, isso é ok durante o período do aprendizado. O que ele não pode é não tentar fazer aquilo que o mestre faz. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, e ele mesmo disse na sua palavra que esses sinais que ele fazia seguiriam os que crescem, e no nome dele nós faríamos muitas coisas que ele fez e coisas ainda maiores faríamos. A verdade é que nosso chamado é muito maior do que simplesmente botar uma roupa legal no domingo e ir para a igreja. O nosso chamado é para ser luz nas trevas, é para ser sal no mundo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque esse final de semana eu estive em Campinas numa iniciação do The Last Reformation. The Last Reformation é um movimento que em português se chama A Última Reforma, que visa a gente viver a igreja de Atos hoje. E o líder desse movimento, Torben, que é um dinamarquês, tem incentivado todo mundo que tem o Espírito Santo a ir para as ruas e orar pelas pessoas, orar por cura, orar por libertação e orar pela presença do Espírito Santo na vida das pessoas e compartilhar o evangelho com todo mundo. Ele fala de Jesus para a pessoa, ele ora pela pessoa, a pessoa é curada,
liberta. Às vezes ele leva uma piscina pra rua e já batiza a galera, e no mesmo dia as pessoas falam em outras línguas. Se você tá achando demais o que eu tô falando, eu vou deixar pra você aqui embaixo no box de informações o link do documentário, tem legenda em português. Irmão, você precisa assistir, porque eu tenho certeza que isso vai te encorajar a sair da sua zona de conforto. Pra você ter uma noção do que aconteceu ali nesse final de semana, uma senhora de quase 70 anos que há muito tempo não andava, se levantou da cadeira de rodas e andou mais de 300 metros. E sabe onde? Não era dentro de uma igreja, era na Praça de Campinas, na frente da catedral. Um senhor motorista de Uber que levou algumas meninas que estavam ali no curso para evangelizar na rua, foi evangelizado por elas e topou ser batizado no dia seguinte. Ele ouviu a palavra, foi batizado e ali mesmo um demônio se manifestou na vida dele. Ele foi liberto e já falou em novas línguas. Eu orei por uma moça que tinha uma dor nas costas, que não passava já há algum tempo. E aí eu pedi para que ela se sentasse e eu vi que as pernas dela tinham mais ou menos 2 centímetros de diferença uma da outra. E aí, com uma oração muito simples, eu disse: em nome de Jesus, perna, cresça. E a perna começou a crescer, pro meu próprio espanto e pro espanto daquela moça. E a perna dela ficou igual, do mesmo tamanho. E ela começou a chorar, e eu comecei a chorar. Quando ela se levantou, a dor das costas tinha ido embora e Jesus curou aquela moça com uma simples oração. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deixou pra gente uma ordem, talvez a ordem mais importante expressa no Novo Testamento. E ela tá no livro de Marcos, eu vou ler pra você agora. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, a partir dessa semana, aqui na minha cidade, eu e alguns amigos estamos indo pra rua, pras praças, pro lago, pra gente poder falar de Jesus, compartilhar o evangelho e orar pelas pessoas. E tem uma coisa muito legal quando você resolve fazer isso. O seu orgulho é colocado lá no chão. Porque não é fácil você estar andando num shopping e abordar uma pessoa desconhecida perguntando se ela já conhece de Jesus ou perguntando se você pode orar por ela. Mas se ela for uma pessoa de paz, cujo Espírito Santo já está trabalhando no coração, ela vai ser uma dessas que a seara tá branca e vai ouvir aquilo que você tem para dizer. E Jesus vai tocar o coração daquela pessoa. E que lindo se você e eu pudermos ser os instrumentos dele para fazer isso. E do mesmo jeito que nós estamos começando um movimento aqui na nossa cidade, nessa semana, eu quero encorajar você aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, entrar no shopping, ir numa praça ou num ponto público que você sabe que tem bastante gente, abordar uma pessoa e perguntar se você pode fazer uma oração por ela. Ali você vai compartilhar Jesus e você vai ver o quanto o Espírito Santo mostra o seu poder nas ruas como testemunho para o incrédulo. Então vamos lá, trabalhadores, vamos sair um pouco do nosso celeiro e ir na seara buscar aqueles que já estão esperando por nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Jesus tenha falado no seu coração assim como ele falou comigo e que você possa pôr isso em prática hoje, que você possa ir para sua rua e falar sobre Jesus com alguém. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Então curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você vai mesmo, se você foi e o que aconteceu. Vamos fazer uma revolução, vamos viver de novo o Atos nos dias de hoje. Vamos implantar o reino de Deus nessa terra, porque Jesus conta comigo e com você. Um beijo, pessoal, até a próxima semana. E não esqueça, você é uma cópia de Jesus.